Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós aqui nos encontramos nesse momento de oração, um momento maravilhoso para renovar, renovar a nossa fé, buscar essa presença de Deus tão necessária para a nossa casa, para a nossa vida. E com certeza o Senhor, mais uma vez, não vai nos decepcionar. Com certeza o Senhor vai estar junto de nós. Porque uma pessoa sem fé não consegue nada na sua vida. Agora, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que confia, ela alcança. Ela alcança até aquilo que muitas vezes a gente julga ser impossível. Talvez impossível para nós, mas não para Deus. Jamais para Deus. Então, seja bem-vindo ao nosso momento de oração. Ao nosso momento onde queremos compartilhar com Deus a nossa vida, aonde queremos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos passando. E como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que estão as coisas com a sua família? Desejo que esteja tudo bem e que esteja tudo certo e que as coisas estejam caminhando bem aí com você. Mas sempre é muito oportuno lembrar uma coisa aqui que a gente não vai deixar passar batido. Se alguma coisa não está conforme você deseja, né? Então a gente não vai entrar em desespero, a gente não vai se entregar ao pessimismo, a gente não vai ficar achando aí que não tem mais jeito, que tudo está acabado. Não, muito pelo contrário. A gente vai buscar o Senhor. Hoje a gente vai ter um exemplo fantástico. Hoje nós vamos ter um exemplo assim, fora do normal, de como, quando a gente busca o Senhor, quando a gente crê, quando a gente acredita, sabe, Deus move montanhas. Deus faz as coisas acontecer. Por isso, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um bom dia para você. E eu quero também te convidar, se você quiser compartilhar esse momento agora, se você quiser convidar alguém para rezar, se você quiser colocar as suas intenções aqui na linha do tempo, vai colocando. Eu não vou ler ela ao vivo aqui nesse momento e não vou comentar nenhuma, mas meus olhos enxergam, né, tudo aquilo que aqui vai sendo escrito. E depois, nos momentos de oração nosso, né, de nós padres aqui na casa, na missa do dia, nos momentos de oração, eu estarei colocando isso diante de Deus. Estarei rezando por esta intenção. Estarei rezando por você. E eu sei que o Senhor escuta. E eu sei que o Senhor vem ao nosso encontro. Então, hoje nós vamos ser convidados a ser pessoas de fé. Hoje nós vamos ser convidados a dizer: eu creio, eu acredito, eu sei que o Senhor olha por mim e eu sei que o Senhor junto de mim vai estar. Vamos então dar início a este momento de oração. Vamos agora então rezar, vamos pedir o dom do Espírito Santo, porque a fé, né? A fé também é um dom do Espírito Santo. Pedi e recebereis. E eu rezo por você, tá? Rezo pelo seu dia, então que o seu dia seja abençoado. E eu quero convidar você agora, nesse instante, a dizer junto comigo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E com esta oração e com esse clamor do Espírito Santo, a gente quer pedir esta presença de Deus na nossa casa e na nossa vida. E vamos também, com o sinal da Santa Cruz agora, consagrar, tudo aquilo que a gente tem, todos aqueles que fazem parte da nossa vida, tudo aquilo que a gente vai fazer hoje, ao amor, de Deus Pai, ao amor desse amor desse Deus que é maravilhoso. Antes de fazer o sinal da Santa Cruz, eu quero te convidar então a trazer no teu coração, os ambientes, as situações, as pessoas que você gostaria que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estivesse nesse momento. Vai pensando aonde Deus precisa passar. Vai pensando, vai trazendo no seu coração qual o ambiente que a presença de Deus precisa estar. Qual a pessoa que você gostaria que hoje as mãos de Deus tocassem. Vai trazendo no teu coração, porque tudo aquilo que está no nosso coração também é conhecido por Deus e torna-se realidade. Já trouxe todos esses ambientes no teu coração, pessoas e situações? Então, juntos digamos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, hoje Ele está nos reunindo no seu amor. E como é que você está? Como é que você acordou? Como é que está o teu coração? Desejo que ele esteja em paz. E eu sei que quanto mais você se entregar aos cuidados de Deus, mais em paz ele vai estar. E eu quero trazer para você então agora a palavra de hoje. Para quem gosta de ler junto, já pega ali a sua Bíblia, Marcos, Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. Vamos rezar. Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e de Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava aí, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa
do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Então, ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é um evangelho impactante, né? É um evangelho divisor de águas, porque vai mostrar uma coisa, que se você tiver fé e se você buscar o Senhor, você vai experimentar milagres na tua vida. Vou te dizer mais uma vez. Se você ter fé e se você buscar o Senhor, você vai experimentar milagres na sua vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Agora, não dá para dizer que a gente tem fé e ficar escondido em casa. Não dá para dizer que a gente tem fé e não ir na igreja. Não dá para dizer que a gente não tem fé e não buscar a Eucaristia, o sacramento. Isso é loucura, aliás, isso é mentir para Deus. Eu até fico me perguntando como é que uma pessoa tem coragem de dizer eu tenho fé, mas não vou na igreja. Eu até, eu fico me questionando como é que uma pessoa tem coragem de dizer, olha, eu tenho fé, sou uma pessoa de fé religiosa, mas eu vou na igreja. Está mentindo para Deus, está faltando o essencial. Está faltando buscar o Senhor, alimentar-se, sentir a presença de Deus. Então, esse evangelho de hoje, ele é um divisor de águas na nossa vida, sabe? É um divisor de águas porque conta-nos a história de uma mulher, né? Essa mulher não tem nome, mas ela é uma mulher nascida na Fenícia da Síria. Então, ela é pagã, ela é descendente da família de Jezabel. E Jezabel foi uma rainha que, quando invadiu, né, as terras de Israel, trouxe cultos pagãos estranhos, cultos complicados, jogou um monte de coisa, né, na religião do povo de Israel. Porque hoje nós também temos muitas pessoas que até se dizem católicas, mas acreditam no espiritismo, vão lá pular suas ondinhas no mar, vão fazer passes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Doutrinas estranhas tornam estranha a vida. Doutrinas e crenças estranhas, elas fecham o canal da graça de Deus que chega até você. E uma confusão se instala na vida de quem pratica isso. E aí a gente vai ver hoje que esta mulher, que era pagã, que era descendente de outras religiões, ela chega até Jesus. E ela vai chegar até Jesus porque ela ouviu dizer que Jesus era poderoso, que diziam que Jesus realmente era o enviado de Deus, o Messias. Diziam para esta mulher que aonde Jesus colocava a mão, as pessoas eram curadas, as coisas ganhavam outra direção. Isso que os seus ouvidos escutaram. E ela testemunhou algo maior. Ela disse para as pessoas, eu tenho fé nesse homem. Eu acredito em Jesus de Nazaré. E eu vou buscar, porque não vou perder a minha filha para um espírito maligno. Veja só. E aqui você precisa prestar uma atenção muito grande. Tem pessoas, né, que estão misturando religiões. Tem pessoas que estão querendo conversar com mortos ali em doutrinas estranhas. Tem pessoas que estão querendo fazer passe, não sei do que, adivinhar futuro e não sei do que. Veja, né?
A nossa vida, ela é que nem uma muralha. E o inimigo, você sabe que o inimigo, quando não pode pular a muralha, derrubar a muralha, ele vai atrás das brechas que essa muralha tem. Então tem muita gente abrindo brecha nas suas muralhas e o inimigo está entrando por aí. E aí tem muita gente hoje confusa. Por quê? Porque está buscando esse tipo, ali de coisas e situações, determinadas doutrinas estranhas. E isso cai que nem uma bomba no coração de quem às vezes é um pouquinho mais frágil, mais limitado. No caso, hoje, a filha desta mulher. A filha desta mulher. Veja onde os espíritos malignos foram atacar no ponto mais frágil desta casa, a sua filha. E dominaram, e estavam estragando a sua vida, e estavam tirando a alegria de viver. Então, cuidado com o que você busca. Cuidado com essas doutrinas estranhas. Cuidado com algumas coisas que estão mandando você, vai lá, você vai conversar com tal entidade, você vai conseguir dar um abraço no teu ente falecido que se foi. Ei, cuidado. Com algumas coisas não se brinca. E aí a gente vê que esta mulher, então, ela chega até Jesus. E quando ela chega até Jesus, sabe, algumas coisas são muito interessantes, Porque Jesus sabia que ela era praticante de doutrina estranha. Jesus sabia que ela praticava outra religião. Por isso que a resposta de Jesus é dura, E ele diz assim, não fica bem, tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Olha que resposta dura. Não fica bem tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Uma comparação forte, terrível e tudo mais. E aí a gente vai ver, sabe, Aí a gente vai ver uma coisa muito importante. Meus irmãos e minhas irmãs, a única coisa que pode impedir ou limitar a ação de Deus na tua vida é a tua falta de fé. Escuta bem, abre bem o teu ouvido, meu irmão, minha irmã. A única coisa que pode impedir ou limitar a ação de Deus na tua vida é a tua falta de fé, é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falta de ousadia na oração. Quanta gente reza de qualquer jeito, quanta gente se diz católica e não vai na igreja, quanta gente se diz, tem fé, mas não vai buscar a Eucaristia, os sacramentos, nunca vai experimentar uma mudança na sua vida. Nunca. Por quê? Porque não vai buscar. Porque não se alimenta. Então veja, o que limita a ação de Deus é a nossa falta de fé. É a nossa falta de confiança. A nossa falta de ousadia na oração. Essa mãe, mesmo não sendo da religião de Jesus, essa mãe foi ousada sobre confiar e sobre ter fé. E mesmo que não fosse merecedora, ela alcançou esta graça porque ali, escutando, vendo, sentindo a acolhida de Jesus, ela percebeu que estava rezando errado, que estava seguindo doutrinas estranhas e complicadas. E ali acontece a sua conversão. Essa mãe foi ousada e soube confiar, e soube buscar Deus, e soube pedir. Veja, ainda que sejamos comparados a cachorrinhos em nossa indignidade, a graça de Deus sempre é dada aos humildes. Ela é sempre dada àqueles que sabem pedir com humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá a sua graça a quem é humilde, a quem busca com fé.
Por isso, não desanimemos de suplicar ao Senhor, ainda que a gente se sinta indigno disso. Às vezes eu encontro algumas pessoas dizendo assim: ah, padre, mas eu sou separado, aconteceu isso, nós passamos por esses problemas financeiros e tudo mais, e assim por diante. Deus acho que não olha para nós. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. A gente não pode se sentir indigno da graça de Deus, porque ela é sempre dada a quem busca, a quem vai. Por isso, não desanimemos de buscar o Senhor. Não desanimemos de pedir ao Senhor com humildade. E não tenhamos medo de sermos ousados em nossa oração, porque Jesus diz: pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. A porta vos será aberta, caminhos vos serão abertos. Então, não desanimemos, não tenhamos medo. Vamos nos lançar aos pés do Senhor. Vamos pedir aquilo que hoje, em nossa necessidade, a gente precisa. Vamos pedir, vamos confiar, vamos entregar. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos o medo limitar a nossa ação de Deus. Vamos ao encontro. Não deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a insegurança impeça milagres de acontecer na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não deixemos que a preguiça de ir na igreja ou aquelas velhas desculpas que já não servem mais para não participar de uma missa, de uma Eucaristia, tome conta do nosso coração. Essa mulher do Evangelho de hoje, presta atenção. Esta mulher do Evangelho de hoje não limitou o poder de Deus. Ela não colocou limite ao poder de Deus. Tem gente que diz: eu creio, mas não vou na igreja. Nunca vai receber bênçãos que talvez merece. Talvez vai ficar naquelas migalhas. Por quê? Porque está limitando a graça de Deus. Veja, essa mulher não limitou o poder de Deus. Não limitou o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, a falta de fé limita o poder de Deus na tua vida. Eu conheço muitas pessoas que talvez tiveram filhos e filhas, situações que diziam: é só por Deus. Deus seja louvado que é só por Deus. Porque às vezes na nossa vida chega aquele momento que todos os recursos foram esgotados e só nos resta Deus. Deus seja louvado, só por Deus. Então, veja, a gente precisa ter fé. A falta de fé, meu irmão, minha irmã, limita o poder de Deus na tua vida. Ele é todo poderoso. Ele pode tudo. Mas alcança aqueles que têm fé, aqueles que são ousados na oração, aqueles que se jogam nos braços de Deus. Por isso, faça uma reflexão aí, como é que está a tua vida de fé? Como é que está a tua participação na Eucaristia? Porque se os espíritos malignos andam rodando tua casa, teu trabalho, tua família, você sabe qual é o antídoto contra o espírito maligno, né? Eucaristia, confissão, missa, esse é o antídoto. Precisa colocar Jesus na veia, como diz por aí. Qual é o antídoto contra as maldades desse mundo? Qual é o remédio contra as investidas do espírito maligno? Jesus Cristo, a Eucaristia, sua força. Então, olha só, o que move o milagre é a fé. O que move o milagre é a fé. Precisamos ter fé, gente.
porque a fé é a força que faz o milagre acontecer. Olha para essa mulher do evangelho de hoje. Creia que Deus está no controle, meu irmão, minha irmã. Creia que nada é maior do que Deus, nada é mais poderoso do que Ele. Ele pode te libertar. Ah, Padre, eu estou doente. Ah, Padre, eu estou com depressão. Ah, Padre, eu estou com problema financeiro. Ah, Padre, as coisas não vão para frente no meu trabalho. Ei, pare de focar nisso. Focar nisso e coloca a fé. Creia que Deus pode te libertar do que hoje está atrapalhando a tua vida. Ele pode fazer o que você não consegue fazer. Ele faz aquilo que você não pode fazer, sabe? Ele pode fazer aquilo que você não consegue fazer. Talvez você está com medo da morte, talvez você está com medo de situação financeira, de governos novos e assim por diante. Meu irmão, minha irmã, faça o seu melhor. Dê o teu melhor, mas não se esqueça de uma coisa, mas é Ele que está no controle. É Deus que está no controle. É Ele que está abraçando a tua vida. E é Ele que vai fazer as coisas acontecer. Tenha fé. Tenha fé. Então, qual vai ser a frase para esse dia? Qual vai ser o nosso versículo para esse dia? Vamos dizer, o Padre vai rezar agora e depois você vai repetir e depois você vai escrever. Eu tenho fé, Jesus. Eu tenho fé, Jesus. Repita aí para mim. Eu tenho fé em Jesus. Diga aí. Eu tenho fé em Jesus. Vamos repetir mais uma vez? Eu tenho fé em Jesus. Agora vamos escrever ali na linha do tempo. Vamos escrever para que outros também possam ver, teu testemunho. E que talvez outros possam, por causa desta curiosidade, vir aqui rezar também. Vamos escrever. Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Vai escrevendo ali. Eu tenho fé em Jesus. E é assim que você vai viver esse dia. Tudo vai dar certo hoje? Não sei. Mas você vai dizer, eu tenho fé em Jesus. Mas não só vai dizer, você vai viver, você vai procurar, você vai alimentar essa fé. As coisas estão indo bem na tua casa, no teu trabalho, na tua vida? Diga, eu tenho fé em Jesus. E que continue acontecendo. Tem uma pessoa que você está rezando por ela? Diga, eu tenho fé em Jesus. Jesus coloca a mão nesta pessoa. Esta é a nossa frase do dia, que não é uma frase boba só para escrever aqui, não. Esta frase você vai alimentar e vai dizer ela muitas vezes durante o dia. Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Foi isso que aquela mulher disse. Eu tenho fé em ti, Jesus. Olha para minha filha, vai lá, cura, toca, reza, intercede. Eu tenho fé, Mesmo que Jesus disse, olha, não dá para dar o pão para os cachorrinhos. Eu tenho fé em ti, Jesus. E o que é que aconteceu? Milagre da libertação desta filha, tá? Milagre da libertação desta filha. Mas não seja hipócrita. Não seja hipócrita de dizer que você tem fé e você não vai na igreja. E você não vai comungar. E você não vai buscar a Jesus. Ei, de hipocrisia, o inferno está cheio. Não dá para ser hipócrita, não. Eu tenho fé em Jesus, sim. Mas eu vou buscar Ele. Eu vou buscar Ele porque Ele faz bem na minha vida. Ok? Terminamos então esse momento. Passamos um pouquinho do tempo hoje, Às vezes a gente se empolga demais, Mas vamos agora então também, pedir a bênção para esse dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
mais uma vez traz no teu coração pessoas, ambientes e situações que você quer que Deus abençoe e que Deus visite nesse instante. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Qual é a frase do dia? Eu tenho fé em Jesus. Olha só, eu tenho fé em Jesus. Fique bem, que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã, 7 horas da manhã.